vereador professor Luiz Carlos, que acaba de nos dar aqui uma aula, público que nos acompanha aqui nas galerias e também os telespectadores que nos assistem através do sinal da TV Câmara. Senhor presidente, eu trago a esta casa uma reflexão de poderes. Nós temos 3 poderes constituídos, senhor presidente: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esses 3 poderes foram criados no nosso país para que as leis fossem criadas, fiscalizadas, cumpridas e principalmente para que esses 3 poderes eles vivessem em plena harmonia. Ao longo dos anos, nós observamos que esses poderes, apesar de aparentemente eles se mostrarem harmônicos, não é o que de fato acontece. E isso é muito claro quando a gente traz a discussão para o plano político. Porque passamos a entender que a autonomia das casas legislativas, seja em que esfera municipal, estadual ou federal, essa autonomia ela não é tão significativa quanto deveria, por questões adversas, mas que de certa forma é extremamente prejudicial para a nossa sociedade. Recentemente, o Supremo Tribunal de Justiça faz justiça quando coloca na sua presidência o excelentíssimo senhor ministro Joaquim Barbosa. Não pelo fato de ser negro, porque não entendo que a cor seja branco, seja negro, seja pardo, seja que for, qual seja essa cor, ela não deve ser a priori, ela não deve ser a marca, ela não deve ser o princípio da escolha, mas pela sua postura, pela sua honradez, pelo trabalho que desenvolveu com seriedade e principalmente o que demonstrou em suas atitudes já em primeiro discurso como presidente, onde diz que a justiça ainda está longe de ser o que desejam os brasileiros, que a justiça ela ainda está desigual, ainda não é para todos. E veja quantos anos nós não temos a justiça estabelecida no nosso país. Mas afirma o presidente do Supremo Tribunal de Justiça que essa justiça ainda não chegou para todos. E fiquei muito feliz com este pronunciamento do ministro, do eminente ministro Joaquim Barbosa, porque tenho certeza de que buscará constantemente, a cada dia, fórmulas, maneiras, caminhos para que essa desigualdade social ela diminua no nosso país e que a justiça seja ampla para todos e todas. Mas também na fala recente do eminente ministro Joaquim Barbosa, encontro algo que me deixou extremamente feliz, quando ele diz que já não é mais necessário os tribunais militares dentro dos estados. E ouvir isso, vereadora Júlia, ouvir isso do presidente do Supremo Tribunal de Justiça significa para mim, segundo sargento da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, que trabalhei e trabalho dia a dia pela construção da cidadania, respeito e dignidade à
significa o avanço e a possibilidade real da democracia entrar de vez dentro das instituições militares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Senhor presidente, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros sofrem, agonizam com uma militarização imoral, indecente e vergonhosa, que ainda mancha essas instituições porque castra dos seus servidores a ampla defesa, o contraditório, a presunção da inocência, tira desses profissionais da segurança o direito a se defenderem amplamente e tira principalmente deles o direito à cidadania. E são vários aspectos que nos castram como cidadãos. Ontem eu comentava com a vereadora Júlia que infelizmente, eu não poderia voltar a trabalhar nas ruas da nossa cidade, que fiz durante 14 anos, defendendo a sociedade, porque minha categoria é a única profissão no país que não retorna às suas atividades doente a pessoa do profissional que veio a exercer um cargo público eletivo, não volta para as suas atividades, é colocado na reserva remunerada. E isso é um prejuízo grande para o profissional de segurança pública, porque tira dele o desejo, tira dele o anseio de ocupar cargos legislativos em detrimento da perda da sua função propriamente dita de policial, para o qual ele foi treinado, formado e fez juramento. E muitos companheiros e companheiras pelo Brasil afora desistem da carreira política, desistem de lutar por cidadania, desistem de estar brigando dentro das instituições por condições dignas de trabalho, salários justos, pelas perseguições que sofrem, pelas prisões, pelas punições, detenções e expulsões que acontecem por todo o país. Mas também se reservam o direito de não ocupar um cargo eletivo, por entenderem que é prejudicial à sua carreira profissional, porque ela é estacionada, ela não avança, você não pode retornar, você para aonde você estava quando ocupou o seu cargo eletivo. E isso é preciso uma revisão urgente, é preciso que as bancadas federal em todo o país, elas comecem a ter um olhar crítico e avaliativo em cima das questões que dizem respeito aos profissionais de segurança pública, porque nós não podemos continuar a ser prejudicados. Somos prejudicados neste aspecto que acabei de colocar e somos prejudicados durante o pleito, porque perdemos, muitos e muitos companheiros deixam de votar porque não é aceito o seu voto em trânsito. Este ano tivemos aqui na nossa cidade cerca de mais de 3.000 policiais, absurdamente um número elevado e desnecessário, para ter que se deslocar para o interior do estado, e deixaram de votar em seus representantes. Não digo especificamente em minha pessoa, mas todos saíram prejudicados deste pleito, com a perda de 3.000 votos certos para dentro da categoria. E isso é uma reflexão que não pode ser feita em um dia, em um mês, é uma reflexão constante. A categoria precisa reflexionar as suas lutas, precisa sair do contexto financeiro e ir para as questões práticas, as questões que a regem, as leis absurdas que ainda estão prejudicando, atrasando e desmerecendo o profissional de segurança pública. Ora, veja, companheira vereadora Júlia Arruda, quando o policial militar
vai do soldado ao subtenente. Quando este praça comete um delito, ele vai para o conselho de disciplina, vereadora. E neste conselho de disciplina, ele é avaliado pelos seus superiores, oficiais. Mas quando o oficial comete um delito, ele é levado a um conselho de justificação. E neste conselho de justificação, ele vai se justificar para os seus colegas de turma, para os próprios oficiais. E aí nós temos, dentro da instituição, 2 pesos e 2 medidas. Nós temos um policial que vai para um conselho de disciplina, certo, de que quem vai julgá-lo são os seus superiores. E que a avaliação será feita conforme o desejo deles. E o que diz o arcaico regulamento disciplinar da Polícia Militar. Mas o oficial não. Ele tem a oportunidade de se justificar para os seus pares. Este é um outro grave problema da nossa instituição. Também não podemos nos esquecer do nosso plano de cargo, o nosso plano de carreira. Não podemos nos esquecer do nosso hospital da polícia, do auxílio à saúde que não é pago. E isso não é só aqui no nosso estado. Isso acontece em todas as instituições militares espalhadas por todo o país. A categoria, ela precisa ter um reflexo, como dizia anteriormente, mas esse reflexo é para dentro da sociedade. A sociedade precisa entender que a categoria, ela sofre com a falta de uma política humanizada. A categoria sofre com leis atrasadas. A categoria sofre por não ter representatividade política em sua casa legítima, que é a Assembleia Legislativa. Estamos aí penando novamente para tentar conseguir aprovar um plano de carreira para a Polícia Militar. Ora, se tivéssemos uma representação legítima naquela casa legislativa, este assunto já teria sido resolvido, porque já teria sido feitos acordos entre líderes, acordos de bancada, e já teríamos conseguido avançar no processo de discussão, e com certeza este projeto tão importante para a categoria já teria ido para a pauta de votação. Mas o atraso, mas a ambição, a vaidade, o desejo daqueles que se estão se propondo a serem os legítimos representantes da categoria, que nada fazem a não ser bagunça, discussão, a não ser problemas que trazem e sem soluções, a não ser traições e decepções. Essas pessoas precisam ser extirpadas do nosso meio. É preciso que a categoria abra seus olhos e veja aqueles que estão dentro dela fomentando a desunião, aqueles que pregam a discórdia, aqueles que não acreditam que a nossa categoria ela tem condições de avançar num projeto político aonde a gente possa se fortalecer em todo o estado. Essas pessoas, esses atrasos de vida devem ser tirados de perto, do seio daqueles militantes, daqueles que concordam com cidadania, respeito e dignidade para todos e todas da categoria policial militar e corpo de bombeiros. E, senhor presidente, se houver realmente esta reforma dita pelo eminente ministro Joaquim Barbosa, aonde os tribunais militares estaduais forem instituídos, e com certeza nós poderemos ter, a partir daí, um processo de discussão amplo em todo o país pela desmilitarização. É preciso que a sociedade compreenda o que é desmilitarizar. É preciso que a sociedade entenda que desmilitarizar não significa trazer para dentro da sociedade
sociedade, desmilitarizar, é trazer para as polícias militares e corpos de bombeiros o respeito, os direitos humanos, a dignidade, e tenho absoluta certeza de que esses profissionais da segurança, trabalhando com respeito, com dignidade, eles produzem muito melhor do que da forma como estão hoje, debaixo de um regulamento castrense, que prende, que persegue e que anula o sujeito policial militar, o ser humano, a pessoa do profissional. Ele é completamente anulado por este regulamento, por esse estatuto criado nos porões da ditadura militar e que ainda prevalece nos dias de hoje, em cima dos birôs de todos os oficiais comandantes das polícias militares do país. É preciso se fazer uma enorme fogueira com esses regulamentos disciplinares e trazer para o seio da tropa os códigos de ética e disciplina, trazer para o seio da tropa os direitos humanos, a cidadania e o respeito ao cidadão. Isso sim é uma política de segurança invejável, é uma política de segurança correta e é a política de segurança de valorização do homem, que é o principal bem que o governo do Estado tem para oferecer. Senhor presidente, eram essas as nossas considerações, mas finalizando, eu gostaria de fazer um alerta às autoridades competentes para que retirem imediatamente aquela areia que está lá no prolongamento da Prudente de Moraes, porque esta semana já houve vários acidentes ocasionados pela derrubada daquela areia que invadiu literalmente ali a pista do prolongamento da Prudente de Moraes. Espero que as autoridades competentes o façam em caráter de urgência. Não esperem para a próxima semana ou para o dia que achar que deve, porque são vidas que estão em jogo e acidentes podem estar acontecendo até neste momento que nós estamos aqui nos pronunciando. Então, retirar aquela areia é importante para salvar a vida daqueles que estão ali utilizando o prolongamento da Prudente de Moraes. Muito obrigado.